Olá, bem-vindos ao Bem Crescer, bem-vindos a essa apresentação, bem-vindos e bem-vindas. Se você acessou esse documento, é porque você, como eu, também é apaixonado ou apaixonada por alfabetização, por essa atividade tão nova para o cérebro humano que abre tantas portas para o mundo e para dentro da gente. Como alfabetizar mais rápido, melhor e para a vida inteira? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes e por muitos anos. O que vocês vão ver agora é um resumo do que eu consegui acumular em termos de experiência, leitura e trocas de informação com colegas e queridos amigos. Espero que você goste e que você entre em contato para organizar, através dessa forma eletrônica tão linda, uma comunidade alfabetizadora forte o suficiente para ter um impacto na qualidade da educação das crianças, jovens e adultos que estão se alfabetizando no nosso país. Obrigada. Eu sou a Luciana, sou mãe de muitos filhos, biológicos 7 e mais alguns por aí, além dos meus alunos queridos. Sou educadora, gosto de contar história, estudei bastante. Hoje eu moro, vivo e trabalho numa cidade que tem muitos imigrantes. Nós temos 68 nacionalidades aqui em Framingham, Massachusetts, e com muito prazer eu sou voluntária da Federação das Crianças com Necessidades Especiais e da Associação Janusz Korczak, que foi um grande advogado dos direitos e do bem-estar das crianças. E além de tudo, eu gosto muito, muito de ler. Essa é uma foto das minhas trigêmeas caçulinhas. Quem lê é o cérebro. E para aprender, o cérebro precisa estar numas condições ótimas para aprender. Vejam como essa menina está prontinha para aprender. O cérebro tem que estar acordado, ele tem que estar calmo. Você não aprende quando você está com raiva, ou com medo, ou com muito sono. O cérebro não aprende com sede, ele gosta de água. Ele precisa estar motivado, ele precisa estar bem nutrido, com aquela quantidade de açúcar ótima. O cérebro queima açúcar, mas não é o açúcar ruim de bala, é o açúcar bom de um mingauzinho de aveia, de uma fruta, de um arrozinho com feijão, enfim. O cérebro precisa de tudo isso e mais. Um professor ou uma professora que goste, seja louco por ele e tenha vontade de fazê-lo feliz. Quem aprende é quem está feliz com o processo de aprendizagem. Como é que a gente aprende melhor? Imagine que você está aprendendo a fazer depilação, maquiagem, dançar zumba, andar de bicicleta, jogar tênis. Tudo isso são atividades de aprendizagem que o cérebro vai precisar aprender. No início é difícil e depois vai ficando mais fácil. Essas atividades precisam acontecer num ambiente motivador, gente, que tenha sucesso desde o começo. Se você entrar numa aula de zumba e começar a te criticar toda hora, ou você não tiver um modelo para seguir, vai ser difícil de você se tornar uma entusiasta de zumba. É preciso, e os professores que trabalham bem com todas essas aprendizagens fora da escola, combinam uma receita ótima. Tem um pouco daquilo que eu já conheço, você dá um passinho para lá, outro para cá, já recebe um elogio e de repente entra a dose certa de novidade, que vai fazer você fazer sentido da aprendizagem nova e vai te dar vontade de praticar. É importante transformar os erros que a gente comete não em motivos para ficar com vergonha. É preciso estar num ambiente afetuoso, um ambiente onde fazer um errinho é apenas motivo para as pessoas falarem: peraí, você tentou, vamos tentar de outro jeito? E finalmente pode acontecer a aprendizagem nova. Outra coisa que a gente precisa é oportunidade para usar o que aprendeu. Não precisa ser útil. Às vezes, a gente aprende uma coisa só porque é bonito, como aprender uma língua que ninguém mais fala. Mas a gente tem que usar, tem que conhecer alguém que fala aquela língua, a gente tem que praticar e sentir a beleza e o prazer de usar a aprendizagem nova. É claro que aprender a ler e escrever nós vamos usar sempre, né?
A leitura não é uma aprendizagem natural. A criança, aos poucos, ela pode aprender a andar e a andar de bicicleta. No entanto, a leitura é um procedimento que integra tanto a parte visual quanto a parte linguística do cérebro da criança. Ela vai utilizar a parte visual reconhecendo sequências de letras na ordem correta. Tá certo? Pai não é a mesma coisa que IAP. Então tem que ser na ordem correta. Ela vai ter que agrupar esses grupos de grafemas ou letras e entender que as distâncias entre os grafemas também significam coisas, para entender o que é um parágrafo e que as palavras são desemendadas uma da outra, não é tudo uma sequência emendadinha. Então isso tudo é visual. Eles também vão pensar em sentenças gramaticais, vão pensar no sentido daquilo que estão lendo e vão memorizar. Então, o cérebro integra muitos processos, é uma aprendizagem difícil e que a gente tem que estar bem atento para poder ajudar a criança e o jovem que está se alfabetizando. Os adultos sobre as crianças também valem para o alfabetizando adulto. Muita gente já escreveu sobre este processo. Aqui vocês vão ver duas listinhas de palavras que, de uma maneira ou de outra, descrevem o movimento que acontece enquanto a gente está lendo. Existe a decodificação, então eu vou ler a palavra bala, ou vou ler bala. Eu vou transformar aquilo que está escrito em som, numa conversão grafofônica. Vou pensar que sentido que é, se é bala de revólver ou bala de chupar, e vou tentar entender a sentença, aonde que essa palavra está dentro da sentença. Depois que eu entendi aquele sentido, eu vou estocar aquele sentido, nunca mais eu vou esquecer. Por exemplo, se eu ler numa frase alguém dizendo assim, nossa, aquele filme foi bala, então não é nem bala de revólver, nem bala de chupar, foi bala no sentido de ótimo, e eu vou guardar isso na minha memória. Com essas habilidades é que eu vou compreender todo o texto e vou fazer sentido desse texto, né? É claro que esse processo, integrando o visual e o linguístico, me obriga a prestar atenção no que eu vou querer tirar daquele texto. Eu vou ter que pensar no vocabulário que tem que estar ativado para entender esse texto e vou fazer sentido desse texto em contato com outros textos. É um processo bastante complexo que os pesquisadores estudam profundamente. Apesar da diversidade de modelos, aqui está em inglês, mas a gente pode ver claramente que são como se fossem as cordinhas as trancinhas de uma corda complexa. No início é aquele embaralhado de coisa e depois o processo vai fluindo de maneira que a gente nem percebe que a pessoa está lendo. Em tudo nós vamos precisar do conhecimento prévio, do vocabulário, senão você não vai conseguir ler, você não sabe que palavra que é. Você vai ter que entender a sequência de uma frase que tem o sujeito, que tem o verbo, os complementos. Você vai ter que entender as linguagens figuradas, todo o jeito que a gente organiza textos, parágrafos, por que tem maiúscula, e as formações de gênero, quer dizer, esse é um texto que é ficção, não é ficção. Então, esse é um lado mais linguístico do processo de leitura e escrita. Também tem o processo mais basicão mesmo, de olhar uma coisa visual e atribuir um significado sonoro. Eu posso fazer isso de picadinho de letra em letrinha ou de uma vez. Eu olho e já pego tudo. Juntando esses fios da meada e praticando, nós temos, enfim, um processo que a gente quase não vê todos esses subprocessos aqui, mas a gente vai ver um leitor fluente lendo. Começa no tranco, começa devagarinho, decodificando, a barata diz que tem 7 saias de filó.
da decodificação à automaticidade. Nós vamos estar usando diferentes áreas do cérebro, não precisamos entrar no detalhe agora, mas existe uma área visual que vai prestar atenção nas palavras e logo reconhecê-las de um relance depois. Nós vamos ter uma parte que consegue manipular esses sons e conseguir entendê-los corretamente, e nós vamos ser capazes, às vezes, de apelar para a questão de como aquilo soa dentro da nossa boquinha, da nossa boca, e analisar os sons. Então, são várias áreas do cérebro integradas, como se fosse uma orquestra, né? Quando a criança vai aprender a ler e escrever, gente, algumas terão mais facilidade, outras menos. A gente sabe que tem coisas que fazem a diferença. Se a criança vem de uma família em que as pessoas que cuidam dela, pai, mãe, tia, avó, primo, foram para a escola e tiveram sucesso, usam a leitura e a escrita na sua casa todos os dias, você vai ver que tem um letramento familiar maior. Então, essa criança, ela já fala a língua escrita. A mãe pergunta para ela pergunta para a mãe, mãe, cadê a meia? A mãe fala assim, qual? Aquela meia que você usou para jogar futebol a semana passada? Ah, eu já lavei. Tá na segunda gaveta. Se você abrir, filho, você vai abrir, vai estar bem no cantinho, assim, do lado esquerdo. Você percebeu que é um texto que a criança está ouvindo? Essas crianças vão ter mais facilidade quando chegar a hora de ler. Elas têm vocabulário melhor, uma habilidade de construir hipóteses sobre o que está escrito muito melhor. Crianças que têm o sistema nervoso central intacto, não têm problemas neurológicos mais graves, não têm transtornos mais importantes do sistema nervoso central, também vão ter mais facilidade para aprender. A infância, gente, teria que ser o momento mais maravilhoso da vida da gente, mas não é. Muitas vezes a gente sabe que as crianças enfrentam o que a gente chama de eventos adversos na infância. A mudança de quem que vai cuidar dela, ter um pai abusivo, uma mãe com uma depressão, passou por um problema de escolas, professoras que não foram tão boas, professores que não foram tão bons, doenças, hospitalizações. Gente, tanta coisa pode dar errado na vida de uma criança. E uma criança vulnerável, que já passou por muitos eventos adversos, vai ter mais dificuldade. Crianças com dificuldades no desenvolvimento da linguagem ou que são imaturas do ponto de vista da sua integração visomotora, vão ter mais dificuldade. Crianças com déficit cognitivo, com déficits intelectuais, também terão mais dificuldade. Crianças que não usam leitura escrita na sua vida diária, gente, mais difícil. Mas o principal que eu coloquei aqui em maiúsculo é a qualidade da instrução. Eu já tive a oportunidade de alfabetizar aqui crianças no espectro do autismo, com algum déficit intelectual, com dificuldades, falando uma língua muito diferente da nossa, crianças com história de trauma. As crianças podem se alfabetizar. Nós temos que conseguir alfabetizar a imensa maioria das crianças, mas a gente tem que saber que é um pouquinho mais difícil para algumas. Vocês podem ver aqui que essa é a curva de frequência. Em alguns momentos, algumas crianças vão aprender super rapidão aqui. Outras vão precisar de um tempo médio. Algumas vão precisar de mais apoio. E muito poucas não vão conseguir se alfabetizar. O que está acontecendo no nosso país, gente, é que está tudo errado. Nós temos uma montanha de criança que não está conseguindo se alfabetizar aqui e que poderia. Nós temos que ter coragem de dizer, se não está funcionando, vamos ensinar diferente. Se não está funcionando, não vamos usar uma forma só para todo mundo. Bata todo mundo naquela ideia, vai ser assim e é assim que a criança aprende. Isto não é verdade. Criança precisa de várias estratégias instrucionais e o professor, ele não tem que ter receita, ele tem que ter cardápio.
Ele tem que ter uma série de estratégias para poder utilizar na sua sala. Eu noto que no Brasil existe assim como se fosse assim Palmeiras e Corinthians, cada um, eu sou tradicional, eu sou construtivista, etc. Gente, já tem muita coisa sobre alfabetização que a gente precisa saber. Mas o que a gente tem que ver é que a alfabetização não tem time, tem ciência. Como é que o cérebro aprende a ler? E tem evidência. Quais foram os países que conseguiram vencer o analfabetismo? A gente pode ver quais foram. Coreia, Polônia, Cuba, Chile, Uruguai. Pode olhar esse nome aqui, Dr. Frank Lilboa. Ele foi um pioneiro da alfabetização, inclusive o Paulo Freire andou apropriando-se de algumas das ideias do Dr. Leubac e outros métodos parecidos. O que tem que a gente ainda não está percebendo? Os métodos tradicionais, eles são muito baseados em cópia, uma ênfase muito grande na parte mais mecânica. Aí nós mudamos para os métodos que eu chamaria de métodos intuitivos. Quantas letras tem, tia? Ah, você descobre. São estágios. Gente, se fosse estágio, todo mundo seria ortográfico. Por que o Brasil todo mundo para no silábico e muitas crianças nunca chegam ao ortográfico? Não adianta apostar só na intuição. Também não adianta apostar só nos métodos tradicionais com silabicação e cópia. O que nós temos que fazer? Integrar atividades de interesse e com a forma de significação e de prática de leitura que a criança quer, mais o ensino explícito de estratégias de leitura. Combinado, sim, com atividades reais de leitura escrita. Como é que a gente aprende a ler? Lendo. Como é que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Como é que a gente aprende a jogar tênis? Jogando tênis. Mas o pessoal não deixa a gente com a bolinha lá sem falar nada, deixa? Não, vai fazer uma clínica de tênis, vai te explicar, vai jogar com você de uma maneira diferente. A mesma coisa se aplica à aprendizagem da leitura e da escrita. Durante o processo de alfabetização, nós vamos do mais no início, é como quem vai aprender a passar marcha em carro. A gente fala, a gente faz gesto, a gente faz pergunta e a gente dirige devagar e no tranco, sem conseguir pensar em mais nada. A gente só quer aprender a passar marcha. No início do processo de alfabetização, é a mesma coisa. A gente quer aprender a passar marcha. O que eu estou lendo aqui? Aos poucos e com a ajuda de bons instrutores, eu vou conseguir ver a paisagem, eu vou conseguir ler e ver o texto, a intenção do autor, como eu respondi a esse texto. Mas no início tem que ser o basicão mesmo. E nós temos que pensar que crianças com dificuldades, leitores com dificuldades, podem ser reensinados de acordo com as estratégias que vão funcionar para eles, para que toda criança possa ter o prazer de ler e de escrever. Mas lembra, começa devagarinho até chegar a ter um leitor fluente. E nós temos que acompanhar a criança durante esse processo. No início, a gente sabe que vai ser devagar. Eu vou convidar que você, num outro momento, assista esse vídeo para você ver que aprender a ler é como aprender a tocar numa orquestra. No final, o que você escuta é uma linda sinfonia, mas aquilo tudo deu um trabalho danado. Deu muita prática, muito ensino explícito de como é que a gente vai fazer, até que a gente consiga fazer tudo junto, integrando uma circuitaria neurológica fluida, que não é sempre a mesma, mas que vai ser cada vez mais fácil para o cérebro conseguir fazer aquela atividade. A primeira etapa que a gente vai estar falando, quer dizer, são muitos circuitos, é a parte da consciência fonológica. Você vai voltar nessa sequência e vai ler um pouquinho mais sobre o que é a consciência fonológica. É a habilidade de distinguir os sons, a diferença entre bola, jola, tola, mola, right? É entender que também limão, sabão,
terminam parecidos, e que marmelo e martelo mudou um sonzinho bem ali no meio. Esta é a habilidade da consciência fonológica, de eu prestar atenção nos sons da minha língua. Depois eu vou manipular esses sons, mas na sala de aula nós temos que promover o desenvolvimento da consciência fonológica da criança que vai aprender a ler e escrever. Essas estratégias fonológicas ajudam a gente a soar os grafemas para conseguir pegar o sonzinho de cada um. Depois você assiste esse vídeo que é engraçado, tá? Eu também utilizo outras habilidades, outras estratégias. Depois que eu já entendi os sonzinhos da minha língua, eu posso agrupar as letrinhas e pegar partes das palavras. Por exemplo, se eu já conheço eu vou ler borboleta. Eu não vou ler não. Eu vou ler tudo junto, separando em partes que fazem sentido para mim. Quando eu vou percebendo qual é a palavrinha que vai vir daqui a pouco, eu já consigo fazer uma previsão do que vai vir. Então, Maria foi no super... Eu nem vou ler o mercado. Eu já sei que é no supermercado. Então, eu vou utilizando essas estratégias para decodificar de forma mais rápida. E também apostando no sentido. Eu meio que vou lendo, o cérebro, o bom leitor, às vezes nem lê letra por letra. Ele já vai olhando por cima. Ele também é uma estratégia de decodificação. No final, nós precisamos decodificar corretamente a grande maioria das palavras de um texto para a gente conseguir acessar o sentido daquele texto. Como que a gente vai acessar e decodificar uma palavra? Esse é um cartazinho que a gente usa em inglês para ajudar a criança quando está atrapalhada. Você pode lembrar se você já viu essa palavra antes, pegar a sua boquinha e fazer o sonzinho daquela letra, voltar na frase para você ver se está certo, trocar o som para ver se substituindo um som aquela palavrinha vai dar sentido, tentar ler e depois voltar para ver se deu certo. Então, estes visuais a gente vai mostrando para a criança para que ela aprenda, quando ela chegar numa palavrinha que ela não conhece, aprenda a usar essas estratégias aqui e conseguir se tornar um leitor mais fluente. Isso tudo ajuda o cérebro. Como é que a criança aprende essa estratégia, gente? Não adianta, ela não vai aprender do nada. Ela tem que ver a gente fazendo para ela aprender. Eu vou fazer em voz alta. Eu escrevo alguma palavra na lousa e falo assim, gente, eu vou tentar ler essa palavra aqui. Eu vou por aqui. Acho que eu vou ler letrinha por letrinha primeiro. Tirano. Essa palavra aqui eu não sei, essas letrinhas aqui. Agora eu vou voltar. Tiranossauro. Então eu estou mostrando o que o meu olho está fazendo, o que o meu dedo está fazendo, o que meu cérebro está fazendo. Eu também posso guiar a criança, ler com um grupinho pequeno de 4 ou 5 crianças, pedindo que elas leiam em voz alta, com a ajuda dos amigos, e eu vou ensinando as estratégias para elas. Também é importante apresentar para a criança textos repetidos, para que ela leia várias vezes, utilizando as estratégias de decodificação. Ler também com esse telefoninho aqui, para ela poder se ouvir e ver se o que ela está lendo está dando sentido. E ler história que a própria criança escreve. Um dia eu vou fazer um outro áudio para vocês entenderem o que é o Language Experience Method. É um método muito bom de ensino de leitura escrita, onde a criança dita uma historinha para a gente e nós preparamos um material didático baseado em textos de alto interesse que ela mesma criou para nós. Tudo isso facilita a decodificação. Por que a criança precisa ver o aspecto visual da decodificação? Porque senão fica impossível de entender.
Olha de quantos jeitos a gente pode escrever a palavra preguiçoso. É importante que a criança preste atenção nos detalhes ortográficos do nosso sistema escrito. Se a gente enfatizar muito a escrita ao invés da leitura, a criança utiliza escritas inventadas que ficam impossíveis de ler. Então, a gente tem que enfatizar, a gente aprende a ler lendo, oferecendo para a criança todo tipo de texto. Ditado por ela, feito pela classe, escrito pela professora, livros, jornal, tudo. Mostrando para ela, com aquelas estratégias de decodificação, a forma ortográfica de escrever. Por que é importante apresentar para a criança texto? Se você for ver, tem uma parte da leitura que é visual, certo? Se você tem fluência, você vai ler esse texto. Depois você volta aqui e você vai ver que é possível ler esse texto. Por quê? Porque a gente vai transformando e convertendo as percepções visuais para facilitar o nosso processo de leitura. Nós temos que facilitar também para a criança. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Olha só, todos esses tipos de letra. Olha que difícil que é isso aqui para uma criança. Na verdade, quando a gente apresenta, por exemplo, um texto em letra cursiva, nós estamos fazendo isso muito mais difícil para a criança. Aqui nós temos um texto, uma fonte, é uma forma de imprimir texto que foi feita para disléxicos. Ela facilita o reconhecimento visual das palavras. E aqui tem uma outra fonte também que a gente consegue imprimir no computador, que facilita que a criança depois copie as palavrinhas que ela escreveu. E isso vai ajudar a ter uma memória de leitura baseada no movimento que nós fizemos para traçar aquela palavra. Então, nós temos que integrar os componentes visuais no processo de aprendizagem da leitura. E como que a gente pode melhorar isto? A gente pode mudar a fonte. Tem criança que adora essa fonte aqui, porque é brincalhona. Nós temos, olha, essa outra aqui, ela pode traçar dentro. A gente pode, aqui tá muito juntinho, tá vendo? Então, a gente pode aumentar o espaçamento, mudar a cor da palavrinha, associar a palavrinha com um desenho e ler textos repetitivos, desencorajando ao máximo que a criança escreva coisas que ela não conseguirá ler. À medida que a criança vai sendo capaz de ler, eu preciso monitorar o progresso dela no processo de leitura. O diagnóstico funcional de leitura escrita, que eu posso ensinar como faz num outro momento, você apresenta o texto para a criança e aqui tem uma cópia do texto, onde você vai marcando se a criança leu corretamente, os erros que ela fez e a qualidade desses errinhos que ela fez. E se ela se autocorrigiu. Com base nisso, nós vamos modificar a leitura, trazendo textos mais fáceis, se ela não conseguiu fazer, se ela fez muitos erros, mais difíceis, se ela acertou tudo, e dando a instrução que a criança precisa, dependendo do tipo de errinho que ela cometeu. Também posso oferecer palavras de alta frequência em cartazinhos para promover que a criança reconheça de um relance as palavras que ela mais usa enquanto ela lê os textos ao nível instrucional dela. Se a gente for fazer a coisa muito complicada, não vai sair nada, mas a gente vai ajudar a criança a organizar o processo visual de interpretação do símbolo gráfico. Aqui nós temos um material que foi criado pelo Lobin, que eu não sei se eu estou pronunciando bem o nome dele, é B for Bird, e a criança vê as letrinhas aqui e vai criando uma associação do movimento com o som inicial, que aí pega os lábios, não é? E vai tendo o reconhecimento imediato de palavras de alta frequência. Aqui um joguinho com mata-moscas para encontrar a palavrinha e também aqui com bolinhas.
A forma não interessa, vocês podem ser criativos, criativas, mas principalmente nós estamos criando um banco visual de palavras. Assim como a gente reconhece rosto de amigos, nós reconhecemos as palavrinhas também. E nós podemos ajudar a criança a construir isso muito rapidamente com várias estratégias. Também podemos facilitar que a criança combine partes das palavras para ver como elas são formadas. Então, essa é a parte morfo-ortográfica. E memorizar como elas são feitas. Você pode olhar a palavrinha, falar, cobrir a palavrinha, escrever e conferir como é que foi. É uma forma diferente de autoditado. Nós também podemos fazer jogos para que a criança entenda que as palavras são feitas de pedacinhos. E formar palavrinhas é uma atividade gostosa de fazer com a turma, com letrinha, botando cada criança representando uma letrinha, fazendo palavras, enfim. As estratégias, gente, são muitas, são milhares, mas é importante que a criança saiba como é que a gente faz palavra. Não é com letra, é com morfema, é com pedacinhos de palavra que são carregados de sentido. E a gente pode brincar com isso na sala, tá bom? Essas atividades todas podem ser incorporadas também na escrita, né? Fazendo com que a criança escreva palavras de alta frequência, forme palavras e consiga entender como que faz sentença. Então, você pode também introduzir pedacinhos de cartolina bem compridos, assim, onde ela sabe que ela consegue fazer sentenças com um nome, um verbo, um complemento. E isso é muito gostoso de fazer com a classe. Aos poucos, mesmo crianças que vêm de uma situação de baixo letramento vão entender a função das conjunções e das preposições para que elas possam entender melhor a estrutura frasal, a estrutura de como é que a gente explica pão com manteiga, feijão sem bacon, enfim. Através disso, eles vão sendo capazes de construir textos cada vez mais complexos e cada vez mais bonitos. Então, aqui são exemplos de como é que a gente constrói sentenças a partir de palavrinhas isoladas. Tem várias estratégias aí. Ninguém consegue ler bem se não tiver vocabulário. O vocabulário é ativado num processo de recuperação lexical. A criança consegue ativar as palavras na mesma velocidade que ela está decodificando o texto. Se você não souber o que você não vai entender nada, né? É como se você estivesse lendo grego. Então, o texto bom para a criança é um texto que a criança consegue acertar 95 palavras de cada 100 palavras do texto. Então, nada melhor do que oferecer para a criança um texto que ela tenha interesse, seja de uma história em quadrinhos, algo que aconteceu com ela, a festa que vai acontecer da escola, mas ela tem que ter um vocabulário, né? Nós podemos fazer dicionários de alto interesse, então, de A a Z sobre Skylanders, de A a Z sobre Lego, de A a Z sobre princesas. Isso aumenta o vocabulário da criança. O professor fazia a pré-leitura, fala, gente, nós vamos ler esse texto sobre o macaco, o que macaco gosta. Então, você vai criando na criança, ativando um vocabulário e ampliando este vocabulário. Toda criança, a maioria das crianças no Brasil tem televisão, então é importante colocar a criança num ambiente mais rico linguístico, onde haja mais palavras. Documentários, Globo Rural, TV Cultura vão oferecer exatamente essas atividades em que a criança pode absorver mais vocabulário, mesmo sem ter acesso a livros. E ouvir livros em voz alta. A mesma coisa que eu estou fazendo com vocês aqui, gravando som, vocês podem fazer também gravando os livros para que seus alunos ouçam. A única coisa que precisa fazer é tocar um sininho quando a gente vira a página. Como, por exemplo, eu vou fazer agora. Virei a página. Aqui é para a gente pensar que as crianças vêm, às vezes, de uma região rural,
ou de uma região ou de famílias menos estudadas, e a gente tem que mostrar para eles que não tem nada de errado com isso. É apenas uma modalidade linguística, uma variação da atividade, da forma pela qual eles se comunicam, e que isso faz parte. Todo mundo pode aprender a ler. É mais fácil para a criança que está em ambiente letrado aprender a ler, mas não é impossível. Crianças que falam que nem o Zeca da Capitinga vão conseguir fazer texto e criar texto. Nós é que não podemos permitir que a gente exclua da escola as crianças que falam modalidades mais oralizadas. Mas elas também têm histórias para contar. Nós podemos escrever as histórias que elas têm para contar e familiarizando a classe ou aquela criança particularmente com as modalidades da língua escrita. Poemas, parlendas, histórias, enfim. Isso ajuda muito a adquirir a língua escrita oralizada. Existem grandes diferenças entre a língua falada e a língua escrita. A língua falada é aquela coisa assim, você tá vendo aquela limonada ali? Pega lá para mim, faz um favor. Então, aí tem uma diferença enorme de uma região do Brasil para outra. E é muito difícil a gente colocar isso daí num texto, não é verdade? E vocês não vão entender do que eu tô falando, porque vocês não estão me vendo. Agora, a língua escrita, não. O texto é carregado de sentido. Luciana sentou-se na cadeira numa manhã de inverno e, olhando a neve no seu quintal, decidiu: vou fazer um texto sobre alfabetização. Utilizando então um vocabulário específico, com muitas explicações de conjunção, de preposição, para estabelecer relações entre os conceitos. E gente do Oiapoque ao Chuí pode entender o que a Luciana está falando, porque ela está falando língua escrita. Nós temos que falar a língua escrita nas salas de aula do nosso Brasil, para que as nossas crianças possam facilitar a sua atividade quando vão abordar um texto. Uma das coisas que mais ajuda no texto é a gente memorizar o texto, fingir que lê, e enquanto vai fingindo que lê, porque já memorizou aquele texto, eu estou prestando atenção e o meu olho está memorizando aquelas palavras. Vale a pena ler repetidas vezes um texto que a criança ama. Isso ajuda a construir um vocabulário visual de palavras escritas, além de promover a autoestima e a alegria do leitor. Se você vai fazer alguma coisa parecida com o que você vai ver nesse filme, crie, compartilha, manda para mim. Vamos celebrar a sua habilidade de ensinar a ler em sua sala de aula. Não vou entrar nesse assunto. Aqui você tem que olhar devagarinho. Nessa coluna aqui você vai ver todas as áreas cerebrais envolvidas na circuitaria da leitura e da escrita, e aqui as atividades que nós podemos fazer todos os dias. Eu vou comentar aqui a ecoleitura, onde o professor lê, ou uma criança mais experiente, pode estar na 4ª, 5ª série, lê para a criança frase por frase. Então, eu leio a frase: Maria chegou no mercado e pediu 3 litros de leite. Aí eu peço para a criança: agora você lê. Então chama ecoleitura. É muito bom. E a leitura coral, que é todo mundo junto. Então tem várias coisas aqui que eu posso comentar num outro momento. Mas é preciso fazer na sala de aula aquilo que o cérebro precisa para integrar as modalidades de processamento que ele precisa para aprender a ler e escrever. Todo dia tem que ter. Se o cérebro precisa ver, ouvir, praticar, a gente tem que ter todo dia. Ler em voz alta para a criança. Leitura em grupo. Deixar a criança quietinha lendo aquilo que ela gosta, que é a leitura de fruição. Juntar um grupinho, deixar todo mundo lendo lá quietinho, juntar pequenos grupos e fazer a leitura guiada, onde é como se eu fosse uma técnica de futebol, ajudando a criança a usar essas estratégias. Atividades fônicas, de desenvolvimento de consciência fonológica e manipulação de fonemas, para conseguir formar palavras na cabecinha e também no texto.
A escrita semi-estruturada não é para deixar escrever de qualquer jeito, porque senão a criança não vai atingir a escrita ortográfica. Nós temos que ajudar a estruturar essa escrita, e aquilo que a criança escreveu, nós temos que compartilhar. A criança tem que ler para o amigo, ler para a família, ler para a professora, ler para as outras classes, ler para a diretora da escola. Nós temos que ter atividades genuínas para compartilhar esses textos. E aqueles grupinhos de crianças que estão com dificuldade, nós temos que dar reforço. Tem que aprender a ler lendo a leitura em pares, aqui a leitura guiada, aqui a leitura coral e aqui a leitura de relance de palavras. Todos os dias, fazendo isso, a gente vai acelerar no ritmo da criança o progresso da leitura e da escrita com alegria. Claro que a gente é responsável pelo progresso da criança e a gente pode criar instrumentos para monitorar esse progresso. A decodificação fluente de palavras é uma medida clara de progresso. A Dibbles, na Universidade do Oregon, já criou esse material e no Brasil já temos alguma coisa também. A fluência na leitura de texto ao nível instrucional da criança, eu posso ver com aquele running record que eu mostrei para vocês, ver como é que a criança está conseguindo ler e quão rápido. A habilidade da criança de compreender o que leu, se ela está lendo mais fora da sala de aula e se ela está tendo acesso a material de leitura oralizada, na rádio, assistindo documentários, praticando no computador, etc. Tudo isso me dá o pulso do progresso da minha criança, tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa. O Brasil não pode esperar. A alfabetização não tem time, gente. A alfabetização é uma orquestra, todo mundo tocando junto. Todo mundo, cada um criando o seu ritmo, mas todo mundo afinado. Nós precisamos alfabetizar o Brasil. Não podemos esperar mais. Os problemas de aprendizagem de ontem, quando tudo estava difícil, deram razão à criação de novas soluções. Nós temos hoje os teclados com predição de texto, que ajudam quem tem dificuldade. Nós temos hoje, já no Google, gratuito, a palavra falada se transformando em texto. Tem muito mais coisa chegando por aí. Tem o WhatsApp para a gente compartilhar texto de criança. Tem muita coisa. Nós temos que aprender a nos unir, os alfabetizadores do Brasil. Assim como o Lobac continua com estratégias de alfabetização no mundo todo, nós também podemos criar o nosso time do Brasil. Tem recursos, depois vocês voltam aqui para ver os recursos, são muitos, entre em contato, a gente compartilha, viu alguma coisa interessante, compartilha. Há muita gente esperando pela sua ajuda. Vou renovar o convite, vamos alfabetizar mais gente, mais rápido e melhor. Eu não quero fazer isso sozinha, eu moro longe, minhas filhas vão ficar aqui. Eu quero trabalhar com o Brasil e cada vez mais vezes ao Brasil e continuar ensinando as crianças daqui também a vencer os seus desafios de leitura e escrita. Procure por mim no Facebook, Castrilon Bem Crescer, no YouTube, Luciana Castrilon, no Pinterest, Bem Crescer. Eu estou criando esse arquivo de material e, se quiser, por favor, escreve uma carta para mim. Adoro carta. Número 14, Cornell Road. O código meu aqui é 01701, em Framingham, Massachusetts, Estados Unidos. Para quem é alfabetizador, não tem país, não tem fronteira, é mundo. O que nós fazemos passa para frente. Olha aqui a minha filhinha ensinando os bichinhos dela a ler. Muito obrigada que você que me ouviu. Você faz a diferença que faltava nas suas crianças, na vida das suas crianças. E desde já eu deixo para você o meu abraço muito agradecido e muito companheiro. Muita paz, muita alegria no seu trabalho.